Fala galera do canal, vamos focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Minhas redes sociais estão aqui para você. O tema da aula de hoje é características gerais do reino fungi. Você ficará fera com relação a esse tema, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então a gente começa aí o reino fungi, enfatizando as características gerais, falando justamente da primeira análise ou da primeira descrição com relação à estrutura dos fungos. Olha a informação que eu coloco para vocês aqui, ó. Esporos de fungos foram observados pela primeira vez por Gian Battista della Porta em 1588. Porém, o trabalho mais importante foi a obra de Pier Antonio Micheli, que saiu justamente na Nova Plantarum de 1729. Então, preste atenção a esta informação. Então, observando as características gerais dos fungos, eu coloco para vocês aí uma série de características, tá certo? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma pausa no vídeo e vai fazer as anotações que você achar mais importantes. E o que é que eu começo falando inicialmente com relação às características gerais dos fungos? Eu coloco para você aqui, ó, o reino fungi é representado pelos fungos, evidentemente, tá? São organismos eucariontes. Nós vimos que a partir do reino protista, todos serão eucariontes. Dos 5 reinos da natureza, reino Monera, protista, fungi, planta e o reino Animalia, somente o reino Monera é procarionte. Os outros 4 reinos, reino protista, reino fungi, reino planta e o reino Animalia, são todos eucariontes. Então, os fungos são indivíduos heterótrofos, ou seja, são indivíduos que precisam buscar a alimentação no meio. São heterótrofos por parasitismo, heterótrofos por simbiose e podem também ser heterótrofos por saprofagia. Parasitismo é quando o indivíduo provoca prejuízo a outro, tá? Como, por exemplo, os fungos podem provocar prejuízo a outros tipos de seres vivos, como plantas e outros grupos de animais, e também a nós, seres humanos, porque existem fungos que provocam patologias. Por simbiose, porque existem fungos que vivem em relação simbiótica com outros seres vivos, como, por exemplo, os líquens, que é um indivíduo formado por dois, formado por fungos e formado por microalgas. E por saprofagia, porque os fungos são indivíduos decompositores e decompõem matéria morta. Então, os fungos são indivíduos unicelulares e pluricelulares. Os indivíduos unicelulares que compõem o reino fungi são os levedos, que apresentam características próprias, mas, de modo geral, os fungos são indivíduos pluricelulares, tá? Essa composição unicelular fica associada somente aos levedos. Podem ser indivíduos anaeróbios, com relação também aos levedos. Vale colocar que os levedos eles são facultativos. Eles podem metabolizar com oxigênio ou também sem oxigênio, tá certo? E os fungos são principalmente aeróbios, todos os outros, ou seja, usam o oxigênio com relação ao metabolismo das substâncias bioenergéticas, especificamente as moléculas de glicose. Os fungos também apresentam a parede celular constituída por quitina, que é um polissacarídeo que também compõe o exoesqueleto dos artrópodes. Os fungos eles armazenam glicogênio como fonte direta de bioenergia. Essa característica dos fungos com relação ao armazenamento do glicogênio como fonte de bioenergia é uma característica dos animais também. Evidentemente, foi uma característica que transitou desse grupo para nós atualmente. Então, os fungos eles se alimentam primordialmente de gorduras. Quando eles estão realizando o processo de decomposição, eles estão decompondo principalmente gordura, diferentemente das bactérias que decompõem diversos tipos de matérias orgânicas ou diversos tipos de substâncias orgânicas. Os fungos apresentam reprodução assexuada por esporos e sexuada por troca de gametas.
Depois eu vou falar um pouco mais de forma específica com relação ao processo de reprodução dos fungos. Preste atenção. Podem viver isolados ou em associação simbiótica, caracterizando o processo de formação dos líquens, onde os fungos se relacionam aí com algumas microalgas, ou atuarem como parasitas, uma vez que existem diversas doenças humanas, por exemplo, que são provocadas aí por alguns tipos de fungos, como por exemplo o pano branco, a impinge e a frieira, e apresentam grande importância econômica devido aí à produção de vários tipos de alimentos, como por exemplo os pães, os bolos e as bebidas alcoólicas. Então, se aproximam filogeneticamente dos animais. Aí você pergunta, por quê, professor? Bem, uma das características é justamente o acúmulo de glicogênio como fonte direta de bioenergia. Outra característica é a composição estrutural com relação à presença de quitina, que é uma característica de alguns tipos de animais, como por exemplo os artrópodes. E o reino está organizado em 4 filos. Essa classificação é muito importante porque a representação de cada grupo de fungo irá acontecer de acordo com a classificação do reino e você precisa entender essa classificação. Então, o reino está organizado em 4 filos, como por exemplo o filo Ascomicota, o filo Ficomicota, o filo Basidiomicota e o filo Deuteromicota. Então, galera, essa videoaula foi sobre características gerais do reino Fungi. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E até a próxima aula. Vamos focar!